Hoje temos sessão fofoca, em que comentamos problemas jurídicos de pessoas famosas, tá? E hoje vamos falar do ator de Hollywood, Gene Hackman. Antes de começarmos, um aviso legal. Não estamos utilizando nenhuma informação privada dos famosos envolvidos. Sempre trabalhamos com notícias, com fatos públicos e notórios, com notícias de jornal. Eu sou Bruno Godoy, advogado da área de família, sucessões e imobiliário, e vamos fazer esse comentário hoje. Roda a vinheta. Pessoal, like e assinante. Vocês já seguem a gente regularmente. Por que não se tornam assinantes regulares de vez do canal? Por favor, não deixem um like voando. Vamos ver a notícia. Para quem vai a fortuna de 80 milhões de Gene Hackman, que não colocou os filhos no testamento, 460 milhões de reais, 80 milhões, né? Ele fez um testamento, né? Que todos os bens seriam para a esposa Betsy Arakawa, com quem foi casado por 30 anos, tá? E ela foi encontrada morta junto com o autor. E aí tem algumas considerações jurídicas sobre isso, tá? Gene Hackman, como autor, dispensa apresentações. Quem assistiu o Superman clássico de 1978 com Christopher Reeve, e ele foi o Lex Luthor. Outros papéis importantes famosos como Atrás das Linhas Inimigas, Operação França, Os Imperdoáveis e Mississippi Chamas, dentre vários outros. Agora, o assunto que é importante para a gente é para quem ele deixou herança. Tá? O Gene Hackman foi casado 2 vezes, teve 3 filhos. Esses 3 filhos foram com a primeira esposa. Aí ele se divorciou da primeira esposa, se casou novamente, tá? Sendo que o corpo dessa segunda esposa foi encontrado junto do corpo do ator. E ele fez um testamento dando todos os bens para a segunda esposa, não deixando nada para os filhos. Que comentários Tá, esses são os fatos. Que comentários podemos fazer? O primeiro deles é a diferença de conceito de herança que temos nos Estados Unidos e no Brasil. Primeiro, os Estados Unidos, cada um é por estado, né? Tudo é por estado, eles têm um sistema federativo muito diferente do mundo, né? Que é só guerra e moeda. Guerra, diplomacia e moeda são assuntos internacionais. O resto é tudo assunto dos estados. Ah, teve a crise da Covid-19, teve a pandemia, assunto estadual. Pena de morte, assunto estadual. Lei penal, assunto estadual. Lei civil, assunto estadual. Divórcio, assunto estadual. Todos eles, claro, só que tem uma diferença no Brasil, é que aqui é muito definido os herdeiros necessários, tá? Você não, aqui no Brasil, você não pode tirar os filhos ou a esposa da herança. Lá, não. Você pode tirar os filhos ou a esposa. Inclusive, você pode entregar tudo para caridade e deixar a família sem nada. Tá? Nós temos a divisão entre herança legítima, pelo parentesco, e a testamentária. Isso aqui também temos no Brasil, só que a testamentária no Brasil está limitado pelos 50%. Porém, filhos e esposas são herdeiros necessários. E se você tem herdeiros necessários, pelo menos lá você tem pelo menos metade de herança, tá? Só que lá não tem isso. Não tem como proteger o filho mimado. Ele não tem garantia que vai receber
o patrimônio dos pais. Sim, o Brasil é aristocrático, é dinástico, o privilégio de nascimento tem que ser dado e garantido. E aqui você tem muito mais proteções do que em outros países, tá? Para garantir que o filho tenha o patrimônio, tá? Por isso, herdeiros necessários, impossibilidade de testar mais de 50% do patrimônio, tá? E além disso, o imposto de herança é relativamente baixo, tá? Ele é um inferno para famílias de classe média, famílias pobres, mas ele é muito baixo. Se você tem 10 shopping centers, ele é um valor relativamente baixo. Né? Por quê? Por que essa forma de pensar? Existe uma crença que a ética de trabalho é muito importante, e lá tem menos valor para o privilégio herdado e o filho não necessariamente herdar. Tá? Você pode, inclusive, herdar sem falta dos filhos, sem o filho ter cometido um erro. Tá? Enquanto aqui, para você tirar a herança de alguém, só em situações graves, tá? Situações graves ali eu vou colocar o Cid Moreira, né? Herança de deserdação versus indignidade. Você teve aí uma polêmica aí que uh, deserta, uh, essa deserdação, mas tem que ter causas muito graves, tá? Ofensa física, injúria grave, relações ilícitas, desamparo, enfermidade. Já a indignidade é uma sanção legal, tá? Aí vamos entrar, então, que exemplos de indignidade, né? Ofensa física, injúria grave. E aí nós temos o exemplo, assim, mais visível é da Suzane von Richthofen, tá? E foi aí o principal exemplo aí de herança que foi declarada indigna, né? Tudo foi mandado por Andreas, né? Essa obrigatoriedade está prevista no 1789 do Código Civil. Assim, ele é o maior protetor das dinastias. O 1789 do Código Civil é o grande protetor das dinastias, tá? Ele impede testamentos excluindo a família, tá? E cria hipóteses muito restritas de deserdação. 1789. Vamos ver aqui. Havendo herdeiros necessários, o testador só pode dispor de metade da herança, tá? Ou seja, você tem aí essa diferença de Brasil e Estados Unidos, tá? O 1739 do Código Civil. Ele impede, assim, absurdamente que você se desfaça da herança em larga escala. A herança vai para o filho, necessariamente. Por isso que a gente tem essas famílias aristocráticas de 300 anos, tá? E que ainda o privilégio do nascimento é muito importante, né? E o que que é? Só que nos Estados Unidos não tem isso. Assim, então, nos dirigimos para o final da seguinte. O inventário de Gene Hackman mostra um aspecto muito interessante da cultura
estadunidense que não temos no Brasil, que é a possibilidade de excluir os herdeiros em vez de você criar dinastias aristocráticas seculares. Com isso, terminamos esse vídeo e dizemos que, para qualquer questão referente a herança ou inventário, que procure o seu advogado de confiança. Muito obrigado.